pessoa pode exigir a contraprova. Então, por exemplo, a pessoa foi autuada e fala assim, são 7 horas da noite. Poxa, mas eu bebi às 6 da manhã. Mas porque os testes, todo teste também, ele tem uma margem de erro, né? E o do etilômetro também, ele tem essa margem de erro. Então, se a pessoa também na dúvida, ela tem direito a pedir a contraprova, aguardar 15 minutos e repetir o teste. Já aconteceu muito, inclusive já virou até matérias em jornais. O primeiro teste deu uma presença de álcool. 15 minutos depois, repetiu o teste, já deu 0. Então, é porque todo teste tem essa margem de erro, né? Então, se a pessoa também, ela tem direito a pedir a contraprova, né? Aguardar uns 15 minutos, dar uma respirada, eu acho que dá uma relaxada, talvez. Interessante, muito interessante. Está sendo um aprendizado para mim. Muita gente não tem conhecimento, né? Desses seus direitos. Nós vou falar aqui sobre uma outra infração também, que tem a penalidade grave, e muita gente desconhece. Acha que é uma brincadeira inocente, acontece muito com motociclistas, né? Demais. Quando utiliza o veículo para praticar manobra perigosa, né? Sobre frenagem, derrapagem de pneus, arrancada brusca, é aquele famoso grau, né? Quando o motociclista pratica o grau, ou o condutor de veículo também avista a blitz, né, avista o policial e dá aquela arrancada brusca, arrancada de pneu, né? Todo mundo acha que isso é inocente. Gente, ela tem uma multa de 2.934, 7 pontos na carteira e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, muitos motociclistas aí fazendo grau, né, se exibindo, isso que é chamada manobra perigosa. E então, prevê a suspensão por 12 meses. A gente tem visto aí nos últimos tempos, né, ainda bem, muitas blitz mais focadas nos motociclistas, né, que estão praticando essa infração. A gente vê, principalmente no interior, né, focado em se autuar motociclistas fazendo o famoso grau, né, ou os motoristas aí cavalo de pau e tal. Então, a consequência é grave, né? Por quê? Mas é muito importante, né, gente? Porque é a segurança tanto do motorista, do motociclista, quanto a vida de terceiros. Né? Porque, na verdade, estão cometendo um outro crime também, né? Eles pondo em risco a vida de terceiros. Exatamente, um atropelamento, um homicídio, né? Então, assim, é importante, eu acho que tem que aumentar mais ainda essa fiscalização, essas blitz, né? Contra os motociclistas, porque é direção sem capacete, sem um calçado adequado, muitos sem camisas, e nessa manobra perigosa aí cometem muito homicídio, muita lesão corporal grave. E hoje tem um agravante que é o transporte, né, transporte de moto, né, esse moto Uber, né, doutora, que tem aumentado demais. Sim, né? Também. A segurança dos motociclistas e dos pedestres, né? Exato. E aí? Agora, doutor, vamos falar então sobre a pontuação, né, que a pontuação mudou, né? Muita gente acha que hoje 40, simplesmente passou para 40 pontos, né? Porque a mídia engana muito, né, doutor? Assim, vieram mudar a lei, de 20 pontos passou para 40, mas não é bem assim, né? Não é para todos, tem requisitos também. Tem as pegadinhas, tem os requisitos. O legislador não ia fazer, né, se agrada aí para todos os motoristas, né? Esse aumento do limite de 40 pontos, gente, é para aquele condutor que ele cometeu no período de 12 meses até uma infração gravíssima. Ele pode ter cometido leve, média e uma gravíssima. No total, no período de 12 meses, se não ultrapassou 40 pontos, ok, não está sujeito a um processo de suspensão do direito de dirigir, né? Mas continua 20 pontos para aquele motorista que no período de 12 meses cometeu 2 ou mais infrações gravíssimas, para quem cometeu 30 pontos. Já melhorou, né? Porque antes era 20 para todo mundo, né? Mas aí os condutores têm que ficar atentos para não cometer as gravíssimas, que é o que vai diminuir a sua pontuação cada vez mais, né? Entendido. E explica também, doutora, esse tempo de 12 meses, que as pessoas às vezes não entendem, né? Que chegou nos 12 meses, era a pontuação. Se não atingiu
total, não é isso? Exatamente. Se não atingiu o total, dentro desses parâmetros que a gente falou de 40, 30 ou 20, é zerado, né? Pode ficar tranquilo, é zerado. Agora, para quem ultrapassou os 40, 30, 20, no período de 12 meses, fica congelado. Então, suponhamos lá que 2022, no período de 12 meses, a pessoa cometeu 22 pontos e, vamos falar dos 40, os 42 pontos, e aí, tendo a infração gravíssima, vai ficar congelado, porque o Detran ele tem 5 anos para instaurar um processo de suspensão do direito de dirigir. Isso também é muito interessante. Então tem gente que fica assim tranquilo, isso aqui já prescreveu, né? Não vou responder num processo, não. O órgão de trânsito tem 5 anos para mover esse processo. Mas aqueles que não atingiram, realmente zera e começa um novo período aquisitivo. Perfeito. Mais alguma ponderação sobre esse assunto, doutora? Para a gente encerrar, ou a gente faz umas considerações sobre esse assunto específico? E uma boa notícia é que os 40 pontos, ele tem uma exceção para os motoristas que exercem atividade remunerada. Para todos aqueles que exercem atividade remunerada, o limite é 40 pontos. Mas é muito justo, né? Porque está todo dia no trânsito, né? Acho que 40 pontos seria até pouco, né? Poderia até ter um aumento, né, do limite. Mas porque está sujeito às infrações de trânsito o tempo todo, todos os dias, né? Então ele tem esse limite de 40 pontos. E ainda tem a faculdade de, no período de 12 meses, se ele atingir 30 pontos, ele pode chegar no órgão de trânsito, no Detran, e se oferecer para fazer o curso de reciclagem. Por que isso? Porque ele já está com 30, né? Vamos supor, período de 12 meses teve 30. Então, nossa, daqui a pouco vai que eu cometo mais mais duas, eu vou estourar os meus 40 pontos que eu tenho direito. Ele faz o curso de reciclagem para zerar a pontuação e não correr o risco de extrapolar os 40, né? Então, ele tem é facultativo ao motorista de atividade remunerada a fazer o curso de reciclagem quando completar 30 pontos e zerar. Tá, então se ele completou 30, 35 pontos antes de um ano, não é isso, doutor? Isso. Que se chegar um ano, ele zera, né? Automaticamente. Isso, antes do período de 12 meses, ele pode fazer o... Pode ser qualquer pontuação perigosa, assim, ou precisa ser 30 pontos, ou pode ser 35, 36, 37? Até 30. Um limite de 30. 31 ele já não pode. Ele já não pode se oferecer para fazer o curso de reciclagem. Então, está bem explicado agora. Então, até 30. Ele teve 30 pontos, se ele quiser, 6 meses, ele teve 30 pontos, ele corre lá e faz o curso de reciclagem, zera. Isso, aí ele fica tranquilo. Mais uma dica da doutora. Tranquilo. Muito, muito importante. Então, para a gente encerrar essa primeira parte do nosso episódio aqui, vamos ficar por aqui, né, gente? Mais uma vez, se inscreve nos nossos canais, deixe o seu like, curtam, comentem e participem. Muito importante a participação de todos. Um abraço